esse capítulo ele vai até o 21, mas nós só vamos ler até o 13. A fé em Jesus Cristo traz mudança em nossa vida. Quando você passa a acreditar, quando você passa a crer, quando você entende o propósito de Deus na sua vida, a sua vida ela é mudada, ela é transformada. 1 João 5, de 1. Eu coloquei qual? Desculpa, irmão. Depois eu conserto lá, então, que o pessoal em casa está vendo 5. Depois eu conserto lá. Então, os irmãos que estão em casa aí, é 1 João 5, tá? Eu coloquei aí na live, João 4. Amém? Assim então diz a palavra do Senhor: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade, ou o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que creu que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por água e por sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam o quê? Em um. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Se crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crer, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu, que Deus de seu Filho o deu. Versículo 11: e o testemunho é este, que Deus nos deu o quê? A vida eterna. E esta vida está em quem? Em seu Filho. Quem tem o Filho tem o quê? A vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tende a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Amém? É isso mesmo que eu li, né? Amém. Meus irmãos, primeira coisa que no versículo 1 até o 2 ou até o 3, pode voltar um de novo ali até o 3. Olha aqui que ele está dizendo, o que João está dizendo. Mas por que João está falando aquilo ali? Olha, primeiro, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de... vou ler devagar. Todo aquele que crê que Jesus é Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Preste bem atenção, querido, o motivo. João, quando ele escreve essa carta, a primeira coisa eu fui buscar ali entender o porquê que João estava escrevendo, e principalmente quando ele vai chegando aqui no versículo 5,
Porque João era o apóstolo do amor, né? Você sabe como João ele agia quando ele andava com Jesus, né? Ele era o apóstolo do amor, ele amava. Por isso que muitas escritas dele ele fala filhinhos. Ele tem aquele jeito mais carinhoso para falar. E aqui, querido, João estava escrevendo porque alguma coisa estava acontecendo nas igrejas, no meio do povo cristão. Então ele vai escrever essa carta para confirmar, né, aos cristãos a fé dos irmãos, para fortalecer a fé dos irmãos. Porque João, você sabe que João ele foi levado para uma ilha, ele foi separado dos demais, então ele morreu lá nessa ilha. Mas João já estava idoso, pelo que a gente vê nos comentários, quando ele começa então a escrever isso daqui, Apocalipse. Então, João já estava bem idoso. Mas mesmo assim, querido, ele vendo o que estava acontecendo ao seu redor, ao redor dos cristãos, ele vai então ter essa preocupação, esse cuidado de alertar as pessoas. Porque o que estava acontecendo ali, primeiro, quando ele escreve essa carta, é para fortalecer a fé dos irmãos e combater os falsos ensinos. Olha como é que a Bíblia, querido, Paulo, João, os apóstolos, todos ali, quando você vai analisar a palavra de Deus, como que já existiam falsas pessoas no meio do povo de Deus. O intuito então era combater as heresias, combater os falsos ensinos. E hoje, muitas vezes a gente se preocupa em falar, porque às vezes vai mexer com religião, não vou falar não, porque senão vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Os próprios apóstolos, eles batiam de frente sim, eles iam contra essas coisas, porque isso é um câncer dentro da igreja, isso é um câncer na vida do cristão, esses falsos ensinos, principalmente hoje, nessa era aí da internet, das redes sociais, aonde toda hora você está recebendo vídeo, pregações, mensagem, e as pessoas estão alimentando de tudo que está mandando, a pessoa está mandando para dentro, sem saber se aquilo é verdade ou não. Deixa de pegar a Bíblia para ler, para ficar ouvindo uma mensagem de uma pessoa que ele nem conhece, não sabe nem quem é, porque tem um título, uma carteirinha de pastor, ou de um pregador, mas não tem experiência com a Bíblia, talvez nunca leu a Bíblia, nem passou ainda da primeira folha de Gênesis, mas fica se alimentando de tantos pastores que não conhecem, e às vezes o pastor que é da própria igreja, fala mal dele, que conhece, mas vai falar bem de um pastor que não conhece, e fica se alimentando disso. Então, querido, o próprio João, apóstolo João, aqui ele vai dar um alerta na igreja, um toque na igreja que estava acontecendo, porque nem todos que falam Senhor, Senhor é o que Jesus falou, não entrarão, querido, mas tem muitos falando em Jesus, no nome de Jesus, mas nem tudo que você escuta falando no nome de Jesus é verdadeiro, já estava acontecendo aqui, olha. Então, isso é para dar um alertar a igreja. Essa carta não foi escrita especificamente para tal igreja, igual Paulo sempre escreve, para a igreja de Coríntios, né, para essa, para aquela. Não, essa carta foi escrita para várias congregações e para nós hoje aqui, chegando até nós. Então, querido, primeira coisa que João vai dizer nesse versículo 1 e 2 é o seguinte: quando ele fala, todo aquele que crê que Jesus é Cristo, é nascido de Deus, aí preste atenção, quando você passa a crer em Jesus Cristo, que você aceita Ele como único Senhor e Salvador da sua vida, e passa a fazer agora a vontade de Deus, João está dizendo que nós nos tornamos famílias de Deus, nós somos agora uma família de Deus. Então o que quer dizer isso? Significa que quando a pessoa está fora de Deus, ele pertence à família de Deus? Não, querido, não tem como. É por isso, querido, que a partir do momento que nós entendemos que essas pessoas aceitou Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, nós passamos a chamá-la de irmãos. Agora eu vou te falar uma coisa: como que eu posso chamar uma pessoa de irmão se ele está fazendo a obra do mundo?
Eu sou filho do Deus vivo, Deus poderoso. A minha vida é diferente. Eu sirvo a Deus, eu não sirvo ao diabo. Então o meu pai é Deus. Porque se eu sirvo a Deus, o meu pai é Deus, o Todo-Poderoso. Mas se eu sirvo ao mundo, se eu faço as coisas do mundo, o meu pai é quem? O diabo. Então como é que eu vou chamar uma pessoa que serve ao mundo, que pratica as coisas do mundo como irmão? Se o pai dele não é o meu pai. Então, querido, preste bem atenção. Mas João está falando, todo aquele que tem Jesus, todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que aceita Jesus, ele passa a fazer parte da família de Deus. Agora nós somos irmãos. Agora sim nós somos uma família. Por isso, querido, que no decorrer da palavra, do estudo, nós vamos ver o que então estava acontecendo, porque havia alguns falsos ensinos. Porque tem pessoas até hoje, querido, que não acreditam que Jesus é Deus. Nós temos aí um grupo de pessoas que faz um trabalho muito bonito. Quando a gente olha, eu falo assim, nossa, que trabalho bonito. Mas é um trabalho perigoso. Porque muitas pessoas caem, porque não estudam a Bíblia, acham que aquilo é verdade, vai aceitando aquilo, e vai seguindo aquilo. Então tem um grupo ainda de pessoas, querido, que crê que Jesus sim é filho de Deus, mas acredita o seguinte, que ele é filho, mas ele não é Deus. Ele é o Salvador, sim, ele é filho, mas Deus ele não é. Ainda tem esse povo que anda na rua, jogando panfleto e dizendo isso, né? Plantando isso no coração das pessoas. E a Bíblia está afirmando, e João está afirmando que Jesus é Deus. Porque diz a palavra que no princípio, ele era o quê? Ele era o verbo. O verbo fez o quê? Estava com quem? Com Deus. E o verbo era Deus. Aí aconteceu mais o quê? Coloca lá, irmã, João 1. Aí agora é o Evangelho. Vamos falar bonitinho. Para provar que Jesus é Deus. Olha só, no princípio, o Jesus era o verbo. O verbo é o quê? Palavra. E o verbo estava com Deus, ligado, um só, juntos. E o verbo era Deus, então significa, Jesus era o próprio Deus. Aqui está falando do passado, mas ele é o próprio Deus. Vamos lá. É porque nós estamos lendo, né, o que aconteceu lá. Pode colocar mais um. Ele estava no princípio com Deus, ligado com Deus, junto com Deus, um só. 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então tudo que foi feito no planeta Terra, debaixo da terra, em cima no céu, em todos os lugares, foi feito pela mão de quem? Jesus. Que era Deus. Só mais um. Nele estava a vida. Então a vida está em quem? Jesus, porque Ele é o dono da vida. A vida está nele. Sem Jesus, o homem não tem vida. Sem Jesus, você vê muitas pessoas andando sem Jesus aí, querido, que nem um zumbi, andando sem Jesus. Mas para Deus ele está o quê? Morto. Qual o momento que ele recebe a vida? O momento que ele aceita Jesus como único Senhor e Salvador. Jesus entra nele e ele passa a ter vida, porque Jesus é a vida. Um homem sem Jesus, ele está morto. Ele vive, ele anda, respira, ele come, bebe, dorme, mas não tem vida. Porque essa vida aí só Jesus dá. Quer dizer, todas elas, mas eu estou falando aqui, Jesus é a vida. Então, nele estava a vida, e a vida era a luz do homem. Então, querido, quando o homem aceita Jesus, porque Jesus é Deus, ele passa a ter a sua visão espiritual aberta. Porque quem não tem Jesus está andando numa escuridão, nas trevas. Quando ele aceita Jesus, Jesus é a luz que ilumina o nosso caminho. Você não vai mais andar em lugares errados. Você não vai cair, tropeçar, como a gente anda à noite por aí tropeçando, né? Falta de luz. Mas quem tem Jesus sabe que aquilo ali é um buraco perigoso, então eu não vou passar ali, eu vou cortar a volta. Por quê? Porque Jesus é a luz, ele está clareando, iluminando o pecado. Não caia nisso daí, porque isso daqui é um pecado terrível.
Aí você vai sair fora. É só até aí, irmãos, depois nós falamos mais. Então João, querido, está falando para o povo, então, escreveu essa carta dizendo, não, Jesus é Deus, nós cremos na Trindade, e esse povo também, querido, que anda por aí afora, eles falam que a Bíblia não apoia essa doutrina da Trindade. Nós acabamos de ler que os três são o Pai, Filho e Espírito Santo, é o Deus, é o mesmo. Mas eles andam dizendo por aí que a Bíblia não apoia esse negócio, nessa doutrina da Trindade. Eles pregam isso, mas eles têm uma Bíblia como regra, eles têm a Bíblia, eles falam em Jesus, mas eles falam em pessoas separadas, diferentes. E isso estava acontecendo na época de João. Isso é um câncer para a igreja. Por isso nós não podemos ficar alimentando, querido, de qualquer coisa. Não pode. Irmão, quando eu estou pregando aqui, você vem à mente. Ai, como é que é lindo pregar a palavra de Deus, você entender a palavra de Deus. Como é gostoso quando você sente Deus falar. É gostoso, querido, quando você abre o seu coração e deixa o Senhor falar com você. A sua mente, a sua visão vai abrindo. Então João está falando assim, olha, todo aquele que crê em Jesus, que tem Jesus, aceita Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, ele passa a fazer parte do povo de Deus, da família de Deus. Não tem separação agora. E João ele vai mais além, querido. Quando você pega o versículo 1, 3 e 5, 3 até o 5, ele fala assim, olha, porque esta é a caridade de Deus, né, o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Vencer tem um sentido de luta, né? E luta não é fácil, né, querido? Então vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. Agora, querido, preste bem atenção, é fácil ter fé? Olha o que João está falando aqui, eu vou ler até o 5. Já li, não, agora o 5. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aqui está afirmando, temos que crer que Jesus sim é Filho de Deus. Aqui, por isso que muitos eles pregam isso daqui, olha. Eles vão pegando algum versículo e falam, a Bíblia está falando que Jesus é Filho, mas Ele não é Deus. Então eles vão pegando esses versículos pingados, catados na Bíblia, e vai falando aí, o próprio João está falando que Jesus é Filho, eles acreditam que Jesus é Filho. Eu estou falando que eles não acreditam que Jesus é Deus. Agora preste atenção, João aqui, querido, está falando algo interessante, ó. Jesus aqui, que nós acabamos de ler, Jesus nunca prometeu que seria, nunca prometeu que seria fácil obedecê-lo. Jesus nunca deixou escrito na Bíblia que seria fácil eu e você obedecer a Ele. Porque é difícil, querido. Qual de nós já não desobedecemos nossos pais? Para pensar. Não fez uma pirracinha, não maltratou o pai, não ofendeu o pai, não ofendeu a mãe, não aborreceu o pai, não aborreceu a mãe. Todos nós temos a sementinha do pecado, querido. E Jesus não está deixando, a Bíblia aqui não está falando assim, é fácil obedecer a Deus, não é fácil. Jesus nunca deixou isso escrito que seria fácil. Não é fácil você guardar, preste bem atenção, quem é que cumpriu os mandamentos? Jesus. Algum homem debaixo dessa terra conseguiu obedecer os 10 mandamentos, só os 10 ali? Não, querido, ninguém conseguiu. Isso, senão ele precisava ter vindo. Ele veio por causa disso, porque, querido, toda hora nós estamos quebrando os mandamentos de Deus. Toda hora. Nós somos salvos pela graça e a misericórdia de Cristo. Porque ninguém consegue, querido. Mas aí, querido, preste bem atenção, Jesus nunca prometeu que seria fácil obedecê-lo. Mas o trabalho árduo e a autodisciplina
disciplina de servir a Cristo não consiste em um fardo pesado para aquele que o ama. Agora preste atenção, Jesus nunca disse que seria fácil, mas aquele que luta, aquele que esforça para servir a Jesus, não pode considerar como se fosse um fardo pesado. Não pode ser como se, é pesado demais, não é dessa forma. Não podemos colocar isso na nossa mente como se fosse um fardo pesado obedecer os mandamentos de Jesus. Porque quando você vai para Mateus 11, 28 a 30, está ali, olha, é muito conhecido. Olha o que Jesus fala sobre isso. Porque quando você está sentindo que o fardo é pesado, é porque está faltando uma coisa. É porque você não está carregando aquele ali, olha, ele oferece, olha, Jesus dá o caminho, ele mostra a solução para nós. Então ele está falando assim, olha, vinde a mim todos que estáis o quê? Cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Jesus ele está fazendo um convite para os cansados, aqueles que estão caminhando com as suas próprias forças. Ele está falando, por isso, querido, preste bem atenção, ele nunca deixou na Bíblia que seria fácil, mas ele está falando também não é pesado. Por quê? Não é fácil porque nós fomos contaminados pelo pecado. Nós temos uma sementinha que puxa para o lado da fraqueza. Só que Jesus, pela graça e a misericórdia dele, ele está dando uma solução para a gente obedecer. Ele mesmo está dando condições de você conseguir obedecer ele. Ele está dizendo, não é impossível, é difícil, mas impossível não, porque eu posso te ajudar. Então agora ele faz um convite, ele fala assim, olha, você está cansado? Você está recebendo ataque demais, você já está cansado, não está aguentando mais? É porque você está longe de mim. Aí ele fala o seguinte, olha, vinde a mim todos que estáis cansados. Só que ele fala mais ainda, e oprimido. Oprimido por quem? Sim, pelo inimigo. Irmão, nós temos um inimigo terrível das nossas almas. Ele ataca 24 horas. Ele não deixa o povo de Deus sossegado. É 24 horas sendo atacado, e muitas pessoas caem ainda na lábia dele. São pessoas que vivem sofrendo, querido, porque ainda não entendeu isso que Jesus está falando. Às vezes, querido, as próprias pessoas, nós, às vezes, da igreja, carregamos um fardo pesado. Porque estamos carregando um fardo nosso fardo. Estamos cansados, estamos sendo oprimidos. Mas Jesus está falando, vem para mim, porque se você vir a mim de fato, de verdade, vocês não vão sofrer dessa forma. Vocês vão passar por dificuldade? Vão, ele não está falando que não vai passar. Porque ele mesmo falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, e vocês também vão vencer. Então ele fala, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, aprende em Cristo, em Jesus, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso. Olha que coisa maravilhosa, encontra descanso. Não tem fadiga, não tem, querido, nós não podemos. Ontem nós falando ali na casa do irmão Sueli, né, irmão? O Salmo 100. Querido, quando você vai vendo nas palavras, como o salmista vai ali, então, dizendo que nós devemos adorar a Deus com alegria, né? Exaltar Deus com júbilo, com alegria, com felicidade. Quando você vai entendendo o que o salmista está falando, querido, você consegue ver, então, linkar uma coisa com a outra. Agora Jesus falando que ali você encontra descanso nele, para a vossa alma. E quando você está descansando no Senhor, você se torna uma pessoa alegre, porque você entende que Cristo está cuidando de você. Então, querido, preste bem atenção que
Olha que coisa maravilhosa, João está falando disso. João está falando para aquele povo: não, meus irmãos, esse Jesus que eu estou falando, o Jesus que nós estamos servindo, Ele é o próprio Deus, é Ele que dá a vida, é Ele que tira, mas é Ele que dá, é Ele que dá o descanso para nós. Esse Jesus, Ele é o mesmo, Ele é Filho, Ele é o Pai e Ele é o Espírito, Ele é único, Ele é 3 em 1, meu querido, isso é maravilhoso. E eles testificam, eles concordam que eles são um. Isso é maravilhoso quando você vai entrando e vendo João afirmando essas coisas. Eu não vou até o 30 não, irmã, pode voltar ali. Era só para dar uma clareada aqui. Então, querido, preste atenção, João está dando essa orientação à igreja. Cuidado com os falsos ensinos. Temos que colocar na nossa mente isso, porque está na Bíblia. A Bíblia está afirmando sim que existe a Trindade. A Bíblia está afirmando sim que Jesus é Filho, mas Ele é Deus. Nós acabamos de ver em João 1, quem de fato Ele era. E o mais interessante, né, que Ele afirma o seguinte: Ele se fez carne e habitou entre nós. Quer prova maior do que essa? Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele quem? Deus se fez carne e habitou entre nós. Não tem prova maior do que essa, né, querido? Voltando aqui então. Então João, querido, eu parei onde? Versículo? O versículo 3 e 5. Então aqui, querido, João então vai dizer que Jesus nunca prometeu que seria fácil. Não. Mas ele mostra uma coisa interessante: o trabalho árduo e a autodisciplina. Nós precisamos olhar na palavra de Deus e nos disciplinar, querido. Precisamos fazer uma alta disciplina em nossa vida, de servir a Cristo. Mas isso não consiste em um fardo pesado para aqueles que amam Jesus. Então o que você passa, as provações que você passa, vir na igreja, servir a Deus, ensaio de louvor, isso não pode ser um fardo. Evangelizar, fazer culto nos lares, ter uma célula na sua casa, não pode ser um fardo pesado para aqueles que amam. Agora, se não tem condições, se é pesado, está faltando amor. É um amor, mas não é um amor que João está falando aqui. Se está pesado, querido, busque então aquele ali, Mateus 11, 28, 30. Que você vai conseguir. Versículos 6 e 8, ele diz o seguinte: este é aquele, olha o que ele fala, agora ele vai dar ele vai apresentar agora, este é aquele que veio por água, sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue, e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é o que? Verdade. O que testifica? Confirma, concorda, não é isso? Ele afirma que ele testifica, ele testemunha. Então, querido, é o que nós somos chamados para fazer, para testificar, para testemunhar, não é? É isso que Jesus nos chamou para fazer, testemunhar da sua graça, da sua misericórdia, dos seus feitos. Ele nos chamou para a gente provar, querido. Não precisa provar que Deus existe, que é isso, não. Ele nos chamou para testemunhar. Amém? Então, querido, preste bem atenção. Agora, o que João está dizendo? Deixa eu continuar aqui então. O 8 até o 8, né? O 7. Porque 3 são os que testificam no céu. Olha só, Pai é quem? O Pai. Deus. Palavra, quem é a palavra? Não, a palavra. Jesus. Agora tem um Espírito, né? Que é o Espírito Santo. Agora ele está falando, testifica onde? No céu. Não é isso? Olha o 7 aí, olha. Porque 3 são o que testifica no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Os 3 são um.
A Bíblia está afirmando aqui, sim ou não? Sim. E como é que as pessoas, querido, têm coragem de vir passando nas casas, falando para as pessoas que a Bíblia não apoia, nunca defende esse negócio de trindade, essa doutrina da trindade, se a Bíblia está afirmando através do apóstolo João, que Pai, palavra, né, que está aqui, e o Espírito, são um só. A própria Bíblia está afirmando. Então, querido, preste bem atenção que, mas por que a gente precisa aprender esse negócio, querido? Nós somos questionados. Domingo de manhã é lugar de você aprender a Bíblia. Aqui não é momento de pregação, é momento de você aprender a Bíblia. Como é que você vai falar com a pessoa lá no mundo quando ele te colocar você contra a parede? Como que você vai, querer sair dessa? Quando um ateu chegar para você, você vai usar a Bíblia para falar com ele? Não tem como, ele não acredita na Bíblia. Ele conhece o seu campo espiritual, você conhece o campo dele, querido? Ele sabe a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Os ateus conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ele conhece o nosso campo espiritual, mas às vezes a igreja não conhece o campo deles. Então fica esse negócio, não consegue, querido. Aí quando essas pessoas vêm questionar com a gente, que tipo de cristão nós somos? Que ficamos calados? Querido, domingo de manhã é momento de aprender a palavra. Nós precisamos estar alimentados da palavra, nós precisamos estar munizados, essa munição, querido, para ir contra essas coisas. Senão se torna uma igreja fria, uma igreja doente, uma igreja que não consegue desenvolver. Por quê? As pessoas vão falar, não, aí a pessoa concorda, não, é isso mesmo. Mas é desse, não, é verdade, é assim. Vai concordar com coisa errada, irmão? Não. Chegava, não, meu querido, você me desculpa, mas a minha Bíblia não está dessa forma. E outra coisa, eu não estudo a Bíblia para discutir com você, mas só que é o seguinte, o que você está falando está totalmente ao contrário da palavra de Deus. Então você me desculpa, eu não concordo com isso, porque eu vou seguir a Deus, e é o que está na Bíblia, para mim é isso mesmo e pronto. Porque você tem certeza do que você está vivendo. Você não vai concordar com coisa errada, querido. Então é preciso, é necessário. Então o que está acontecendo aqui? No versículo 6 e 8, João estava alertando os seus leitores, porque existia um falso ensino circulando naquelas igrejas, naqueles locais, como eu falei, que está circulando em nossa cidade, ainda até hoje, né? Então, que dizia que Jesus era sim o Cristo. Eles não deixavam de dizer, sim, eles falavam que Jesus era o Cristo. Mas preste atenção. Somente olha só, eles falavam que Jesus era Cristo, mas somente entre o batismo dele e a morte dele. Porque Jesus é 100% homem, 100% Deus, certo? Isso é fato, é real. Mas eles aqui, eles defendiam uma doutrina o seguinte, eles não criam, olha como é que eles acreditavam. Eles criam sim que Jesus é Cristo, tudo bem. Mas somente no período do batismo dele até a morte dele. Aí eles vão ainda mais além, não tem a descida do Espírito Santo? Ali eles falam o seguinte, no batismo dele, Cristo desceu e encarnou no Jesus. Agora sim, esse homem tem Cristo dentro dele. Essa era a crença deles. Quer dizer então antes disso Jesus nasceu, cresceu, mas até então era apenas um homem normal, como ele, não era Deus. Mas agora no batismo Cristo desceu e entrou nele. Olha que loucura. A partir daquele momento então, agora ele ficou sendo Cristo. Mas antes dele chegar à cruz, aquele Cristo sai dele. Olha que loucura, irmão. Agora para eles quem foi na cruz foi Jesus homem. Agora eu te pergunto, o nosso pecado é perdoado pelos homens? Você acha que tem algum homem, querido, que conseguir enfrentar a cruz? Só tem um, querido, que pode e pôde nos justificar, somente Ele, Deus, não tem outro.
Que loucura, se fosse dessa forma então, querido, se fosse desse jeito, não precisava, o cristianismo não precisava pregar a palavra, que sentido teria isso? Que sentido tinha isso? Aí então eles criam então que antes do período, antes de chegar naquele intervalo então, antes de chegar à cruz, Cristo sai do Jesus homem, agora ele volta a ser o Jesus homem. Somente entre seu batismo, né, que eu já falei aqui, e deixou a cruz. Agora, se fosse assim, querido, se fosse assim, seria em vão tudo que nós estamos fazendo. Se fosse dessa forma como eles pensavam. Agora você está vendo a preocupação de João? Agora você imagina uma igreja, um povo que não estuda a Bíblia, que não entende da palavra de Deus, sendo alimentado por essas pessoas, sem ter uma pessoa para alertar, bater de frente, porque sempre tem que ter uma pessoa, querido, para defender isso daí. Agora você imagina, querido, a pessoa vem falando com você, vai batendo nessa tecla, vai trazendo para a Bíblia, porque eles têm vários textos bíblicos para provar isso. Eles pegam vários textos, vários versículos da Bíblia catado, para provar que é desse jeito. Aí a pessoa que às vezes não tem intimidade com a palavra, começa a criar uma dúvida, porque o inimigo coloca a dúvida, querido, sim, porque a Bíblia fala que os que estão caindo, procura para o quê? Procura se levantar, mas os que estão de pé, cuida para não cair, porque, querido, os caras são, eles têm argumento, tá? Cuidado, eles têm argumento. Então você está vendo que loucura, por que João estava preocupado? O que estava circulando então nas igrejas, estava entrando como se fosse um câncer, uma gangrena, que nós falamos aquele dia, né? Que vai corroendo, isso vai entrando aos poucos na pessoa. A pessoa vai ouvindo isso e vai para a Bíblia, rapaz, mas é verdade, está na Bíblia. Aí a pessoa, e tem pessoas que começam a fazer estudo bíblico com essas pessoas, aí que piora mais a situação ainda. Eles preparam um estudo bonito, um esboço, um negócio, uma coisa linda, e começam a fazer estudo com essas pessoas, aí que piora a situação. Porque eles entram dentro da casa, reúnem a família e começam a ensinar dessa forma. Aí o câncer, meu filho, começa a comer essas pessoas. É o pecado, aí começa a heresia, a pessoa começa a divisão. Você vai falar com a própria pessoa da igreja, você vai falar, mas aí a pessoa está de lá, não, mas eu aprendi dessa forma, o pastor está errado, esse negócio está certo, não. Isso é um perigo, querido, isso é terrível. Aí João vem então, querido, com essa carta, para orientar a igreja. Vocês ficam firmes na palavra, não dá ouvido a essas coisas, fica firme, sai fora disso. Então, querido, nós como igreja precisamos nos alimentar dessa palavra para não cair nesses falsos ensinos. Amém? Versículo 9 e 11. Se recebemos o testemunho de um homem, o testemunho de Deus é maior, não é? Se nós recebemos um testemunho de um homem, então o testemunho de Deus é maior. Por quê? Porque o testemunho de Deus é este, que deu o seu filho para o quê? Sim, olha o que está falando aí. Se recebemos o testemunho dos homens, aí vírgula, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu filho testificou. Agora vamos lá, deixa eu ler o outro também aqui, o 11, né? Até o 11. Crê que testificou. Agora o versículo 10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o quê? O fez, porquanto não creu no testemunho. Olha que coisa aqui, querido. Quem é que testifica? Quem é que testemunhou que nós vimos lá? Pai,
palavra e o Espírito. Então, Pai, Filho e Espírito, tá? A partir do momento, então, que eu não creio, eu estou se tornando o quê? Mentiroso. Olha como é que João está, que sabedoria, querido. Olha que sabedoria. Então, se eu não acredito na Trindade, aquele que testifica, aquele que realmente tem a verdade, nós vimos lá atrás, né, que o Espírito Santo tem a verdade. Então, se eu não acredito, eu me torno um mentiroso ou um incrédulo, mesmo com a Bíblia na mão, mesmo pregando. Mas se eu não acredito dessa forma, não tem jeito. Então, quem crer no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez. Então eu tenho que crer no Filho, em Deus. Olha como é que ele está linkando. Porque não creu no testemunho que Deus deu seu Filho deu. Eu acabei não, né? Falta um ainda, né? O 11. Então vamos lá. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em quem? Está no Filho. Deus nos deu a vida eterna. E a vida eterna está em Jesus, seu Filho. Agora preste atenção aqui. Os evangelhos registram 2 vezes com clareza a declaração de Deus que Jesus é seu Filho, no batismo e também na transfiguração. Coloca aí Mateus 3, 16 e 17. Eles usam esse versículo também, querido. Eles usam isso daqui também. Aí, está vendo? Ele só é filho. Mateus 3, 16 e 17 que eu falei? Isso, acho que é esse mesmo. E sendo batizado, é esse mesmo, deixa eu ver aqui. Ah, sim. E sendo batizado, subiu logo das águas. E fez o quê? E eis que se lhe abriu o quê? Olha que coisa linda, querido. Preste bem atenção nessa palavra. Assim que Jesus foi batizado, subiu das águas. Significa então o quê? Então eles... Como é que foi o batismo de Jesus, querido? Muitos falam que ele saiu da água, né? Tirar da água. Não. O batismo, a palavra batismo significa o quê? Alguém sabe? Ermer? O que é ermeção? Mergulhar. Então batismo significa isso. Mergulhar. Então quando ele sobe da água, que ele é levantado da água, diz a palavra que o céu se abre. O céu se abre e diz a palavra, e viu o Espírito de quem? Olha aí, querido. Pai, Filho. Agora preste bem atenção. O Espírito de Deus faz o quê? Desceu como pomba e vindo sobre ele, sobre Jesus, o Espírito. Olha o outro lá, versículo 17. Agora que é Deus falando, declarando. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, alegria. Com prazer ou alegria. Quem é que está envolvido ali? Deus Pai, o Filho batizando e o Espírito descendo. Então, querido, não tem como você, olha, se você aprender isso, não tem como as pessoas embananar vocês por aí não. Não adianta. Vocês vão defender a verdade, vocês não vão pregar heresia. Será que eu falei? Não. A Bíblia está escrita assim, eu não pego o versículo catado, eu vou pegar a Bíblia e nós vamos ler a Bíblia vai responder ela mesmo, porque ela é a palavra de Deus. Agora eu não vou pegar versículo para defender não, eu vou pegar a palavra para ela mesmo responde ela, porque ela é a palavra de Deus. Agora vamos para a transfiguração, que é Mateus 17, versículo 5, onde Deus pronuncia de novamente que Ele é o Filho.
E estando ele ainda a falar, ele quem? Jesus. Eis que uma nuvem luminosa. Essa nuvem parece que tem alguma coisa, né? O Espírito Santo, ele faz o quê? Isso. Eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Quem é que nos cobre? Nós somos cobertos pelo Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus. Olha só, hein, querido. E da nuvem saiu uma voz, rapaz, chega a me arrepia aqui falando. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A este o quê? Escutai. Quando Jesus estava fazendo o quê? Aí veio uma voz, querido. Ali estava a presença do Pai, do Filho e do Espírito. Ali estava Deus, estava, e estando ele ainda falando, Jesus, eis que uma nuvem luminosa, Espírito. Essa nuvem não foi uma nuvem qualquer, a presença do Espírito, que cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, esta voz, Deus Pai, a presença da Trindade, Pai, Filho e Espírito, testificando, eles são um. Amém? Versículo 12 e 13 para encerrar. De 12 ao 13. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Deixa eu ler o 11, voltar ao 11 de novo aqui, vou ler o 11, 12 e o 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Olha, está afirmando. Aqui João está afirmando. Nós vamos ver agora daqui a pouco. Tendes a vida eterna. Para que creais no nome do Filho de Deus. Agora preste atenção aqui, querido. Olha o que João está falando. Primeiro, voltando do versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. A vida eterna foi dada através de quem então? Quem é a vida eterna? Jesus Cristo. Então Deus deu o seu Filho. Olha só, a vida eterna está nele. Que Deus nos deu a vida eterna. E a vida é esta. A vida está em seu Filho. Então agora olha só o que o João vai falar. Quem é que tem a vida eterna? Quem é que realmente tem a vida eterna? Aí João vai falar o seguinte, olha, quem tem o Filho? Quem tem Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, ele tem a vida eterna. Ele está afirmando, você tem. Você não vai ter, não. Não está no futuro, não. É no presente, e agora. Aceitei Jesus, eu tenho ela garantida. Ninguém toma ela de mim. Ah, perdeu a salvação. Onde é que está na Bíblia que perdeu a salvação? Ah, ele aceitou Jesus, mas agora está no mundo. É porque ele não ainda aceitou Jesus de verdade, querido. Ele precisa aceitar Jesus de verdade, porque todos aqueles que aceitam Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, não perde a salvação. Aquele que o Pai enviar a mim, jamais o quê? Eu lançarei fora, eu vou cuidar dele. Agora eu tenho uma visão das pessoas que afastam. Porque a Bíblia mostra sobre o filho pródigo. Ele retornou, não retornou, Jonas? Ele morava com o pai. Ele vivia com o pai.
Mas um dia ele resolveu abandonar o pai, abandonar a família. Mas lá no mundo, querido, ele tinha algo dentro dele que não saiu dele, que permaneceu com ele. Não foi a vontade dele, mas que mexeu com ele, que fez ele cair em si. Então isso não afasta daqueles que aceitam Jesus, não, querido. Porque o próprio Jesus promete: eu não vou lançar a mão dele, eu não vou lançar ele fora, eu vou cuidar dele. Agora, se ele tomar a decisão de sair, ele vai sair. Vai comer lavagem. Isso, de que forma eu não sei, mas ele vai comer umas lavagens por aí com o filho pródigo, né, o filho gastador, que pródigo é a palavra, é gastador, esbanjão. Eu vou buscar esse esbanjão, esse gastador, agora ele está lá sem nada. Ele vai voltar com a mão na frente e outra atrás. Não tem que ditado? Desculpa o palavrão aí, tá, irmão? Quebrado, humilhado. Isso aí. Só tem uma coisa: o João está de braço cruzado ali, né? Não é, Jonas? Eu creio que Deus faz assim. Eu quero ver até onde meu filho vai. Eu quero deixar ele ir. Eu quero ver até onde ele vai. Quando Satanás chegou para Jó, pediu para que Deus fizesse toda aquela malvadeza, e Deus falou: não, eu não vou fazer nada não, vai lá você. Mas você não vai tocar na vida dele, você não toca. É isso que eu entendo, querido. Eu creio que Deus, Ele fica lá observando: filho, vai. Vai. Eu quero ver até onde você pode ir. Só tem uma coisa que Deus não vai deixar: é que o inimigo toque na vida dele. Mas perder tudo ele perde, tá, querido? Perder tudo ele perde. Passar momento difícil, passa. Por isso, nas nossas orações, quando nós oramos pela salvação da nossa família, nós temos que entender o seguinte: Senhor, é o Senhor é que faz. De que forma eu não sei, eu quero a salvação da minha família. E às vezes nós temos medo de falar isso, porque nós não estamos preparados para passar algumas coisas. Mas não precisa ter medo não, porque a salvação é mais importante do que tudo. O que adianta a pessoa viver nesse mundo cheio de regalia e não ir para o céu? Então, querido, eu vejo aqui João tratando e falando sobre a vida eterna, falando desse Jesus para eles. Querido, esse Jesus, Ele é Deus, Ele é o Espírito, Ele é Deus, Ele é Filho, Ele é único, Ele é um só, Ele é os três, Ele é tudo, porque Ele é Deus. Ele é Deus. É Ele que nos deu a vida, é Ele que nos deu a vida eterna. A vida eterna está no Filho, porque Ele é o dono da vida, porque a vida é Jesus, Jesus é a nossa vida. Sem Jesus não tem vida. Então, querido, quando João fala então dessa forma, aí ele fala: estas coisas vos escrevi para que saibais que tem da vida eterna. Ele está afirmando: tudo isso eu falei para vocês entender, que vocês têm a vida eterna garantida. Então João está falando assim: ó, quem crê no Filho de Deus tem a vida. Ele é tudo que você precisa. Jesus Cristo, querido, é tudo que nós precisamos. Tudo que você precisa está aqui em Deus, está em Jesus. Tudo que nós precisamos. Você não necessita esperar pela vida eterna, você não precisa querer ficar esperando. Agora eu aceitei, agora eu vou esperar a vida eterna. Depois que eu morrer agora, eu vou ter a minha vida eterna. Não, você já tem a vida eterna. Não é depois que você morrer. Depois que você morrer, você vai viver a eternidade. Mas você já tem a vida eterna, porque a vida eterna é Jesus. Então nós já temos Jesus. Ele é o eterno. Jesus é a vida. Quem tem Jesus tem a vida. Quem morrer com Cristo vai ressuscitar em Cristo para a eternidade. Então olha que coisa linda, nós temos a vida garantida, nós não esperamos ter a vida eterna, mas
porque ela começa, quando ela começa então? Ela começa no momento em que você crê, no momento em que você toma posse de Jesus, no momento que você fala, eu aceito o Senhor como o único Senhor e Salvador da minha vida. A partir daquele momento, você já tem a vida eterna, você tem Jesus. Ele te recebe. Agora você era o morto, mas agora você tem a vida, porque Jesus agora ele habita em você. A outra heresia que eles pregavam também, que eu esqueci de falar. Eles criam o seguinte, que o reino de Deus não era no nosso coração, na nossa vida. Jamais. O reino dele era um reino, sim, no céu, mas na nossa vida não. Então quem é que reina na nossa vida, querido? Nós somos aí controlados pelo controle remoto? Olha que heresia, que coisa, querido. Jesus reina em nossa vida. Ele está declarando aqui, ele está falando bem claro, que Ele é a vida, e Ele habita em nós, porque o nosso corpo é templo dEle. E a partir então, querido, que essas pessoas aceitam Jesus, ele sai da morte, ele vem para a vida, porque Jesus é a vida. Aí, querido, preste bem atenção, você não precisa trabalhar por ela, lutar por ela, ficar escabelando aí, arrancando os cabelos pela vida eterna, não, querido. Tem gente que fica louco, tem gente que tudo que vai fazer é pecado, já perdi a salvação, nossa vida, já perdi a salvação, o cara fica louco, fica maluco. Não é isso, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós pecamos, mas quem tem Jesus tem tudo. Ele nunca disse que nós não iríamos pecar, pelo contrário, ele declarou que aquele que não tiver falar que não tem pecado, é um dos piores mentirosos. Nós pecamos, querido, mas aquele que habita em nós, ele não vai permitir que nós venhamos a viver no pecado, porque agora nós temos a luz, e a luz mostra para nós, que nós cometemos algo errado, e a gente sai fora desse negócio. Então preste bem atenção, para encerrar aqui, não precisa trabalhar por ela, porque já é sua. Querido, não joga fora aquilo que já é seu, não. A vida eterna já foi dada, já é garantida para aqueles que têm Jesus, para aquele que crê, para aquele que aceitou, para aquele que tem Jesus em sua vida, já é nossa, é garantida, ninguém toma ela. Então não coloca na sua mente que você vai receber, não, você já tem ela por garantia. Aí ele fala mais, aqui eu coloquei aqui, né, eu fiz aqui um resumo, olhando aqui, e coloquei algo que Deus colocou no meu coração para terminar aqui. Você não precisa se preocupar, porque você a recebeu, não foi de qualquer pessoa não, querido, você recebeu ela do próprio Deus. Deus deu o seu Filho, não é? Para morrer no meu lugar e no seu lugar. Deus é que deu. E se Jesus é a vida eterna, se Ele é a vida, então nós recebemos, não foi de qualquer pessoa, nós recebemos a vida do próprio Deus. E se Deus deu a vida para nós, a vida eterna para nós, querido, não se preocupa, ela está garantida. Só tem uma coisa que nós precisamos fazer, ela está garantida, porque foi Deus que nos deu, amém? Mas só tem uma coisa que nós precisamos fazer, apenas permanecer fiel ao Senhor. É isso que Jesus quer de nós, ser fiel a Ele, obedecer a Ele, reconhecer sempre que eu erro, sim Senhor, eu sou pecador, sempre nas nossas orações, reconhecer que o erro está em nós, reconhecer que nós erramos, Deus não tem culpa do nosso erro. Então, querido, lembra sempre disso. João aqui então está orientando, olha, não caia nesses falsos ensinos, porque Deus Ele é, Jesus Ele é, a Trindade existe sim. Não caia nessa que Jesus, o homem, depois desceu Cristo e pelo que a gente vê aqui, nem a palavra encarnou que esses homens lá usavam, parece que eles estão falando até de coisa de espiritismo. Se o Cristo desceu, reencarnou.
E isso não existe na Bíblia. Por isso que muitas pessoas pegam esses versículos, ô Jonas, e cria aí, né, usam no Espiritismo sobre reencarnação. Jesus, ele não reencarnou. Ele reencarnou? Não, ele encarnou, porque ele é carne. Ele se fez carne. É diferente de reencarnar. Um dia uma pessoa falou comigo assim: vocês falam agora de reencarnação, Jesus não reencarnou. Eu falei: mas onde é que está escrito que Jesus reencarnou? Não, Jesus não reencarnou, ele encarnou, porque ele é carne, ele se fez carne e habitou entre nós. É diferente. Então, meus irmãos, amém? Aleluia. Daqui uns dias nós vamos fazer, daqui uns dias, se Deus quiser, nós vamos preparar a nossa escola bíblica, né, com as apostilas bonitinho, com perguntas, texto bíblico. A nossa igreja, ela está na visão celular, tá, irmãos? Não vai haver divisão. Não, a igreja não pode ser dividida. Mas no domingo de manhã, não tem nada errado você ter a escola bíblica para a gente aprender mais, né? Mas no intuito de crescimento, de ganhar a vida para Jesus. E para a gente aprender, porque é bom a gente aprender, não é? É gostoso a gente aprender. Então aí daqui uns dias nós vamos aprofundar sempre na Bíblia, um texto bíblico, perguntas, 1 hora de escola bíblica. Não vai demorar isso acontecer não. Aí nós vamos sentar com os professores da escola bíblica para a gente organizar direitinho, tá bom? Isso vai ser lindo, tenho certeza. Amém? Esteja os irmãos orando para que isso venha acontecer, né, novamente, para a gente começar. E eu quero sempre lembrar que antes da escola bíblica a gente podia fazer um momento de estar reunidos, tomar aquele cafezinho, tá, irmã? Não é difícil, não é aquela coisa de... Não, é só um cafezinho, aqui já tem fogão, aqui a gente vem para a igreja, esquece o café em casa, a gente vem, faz um cafezinho, que é cafezinho preto mesmo. A gente vai ali também, compra uma caixa de leite já fechada e deixa na geladeira um cafezinho com leite, um maluquinho, para a gente, só para descontrair um pouquinho, bater um papo ali. Querido, preste atenção que igreja é isso. A pessoa que é contra isso, ela é contra as obras de Deus, porque igreja é união, igreja é família. A igreja tem que ser uma extensão da sua casa, e criaram-se na mente que igreja é diferente. Não, igreja é uma extensão da sua casa, porque aqui as pessoas querem se tornar santo. Não, querido, eu sou o que sou aqui, sou na minha casa, sou na rua, esse é o meu jeito. Quem me conhece de verdade sabe, né, João? Que esse é o meu jeito de eu falar, é o meu jeito de eu agir. A minha vida é aberta, todo mundo sabe o que eu sou. Querido, não, a igreja é uma extensão da nossa casa. E a confraternização, a comunhão, é uma das coisas que Deus agrada. Isso faz parte da escola bíblica dominical. Mas infelizmente, querido, tem muitas pessoas que vão na contramão. E nunca cresceu espiritualmente. E quando você olha para a vida dessas pessoas, elas nunca ganharam uma vida para Jesus. Porque elas são orgulhosas espiritual, elas só pensam nelas. É como você pega um prato de comida, você come, tem uma pessoa passando fome do seu lado, você é tão orgulhoso que você come, sobra, você joga no lixo, mas você não tem coragem de dividir aquilo com o seu irmão, de tão orgulhoso que a pessoa se torna. É terrível, irmão. Igreja está cheia de pessoas desse jeito, mas sofre, é pessoa amarga, mas a gente tem que conviver com essas pessoas, não é? Mas precisa, a Bíblia está repleta de palavra dos próprios apóstolos, apóstolo Paulo. Nós estudamos esses dias nas cartas, Tito, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Se você entendeu aquilo ali, querido, aí você vai ver o que realmente é igreja. Como Paulo passou orientação para a igreja, de fato, o que é ser igreja. Como viver como irmãos. É muito gostoso. Você lembra da igreja de Atos, para a gente encerrar? O que eles viviam? Alguém sabe o que a igreja de Atos vivia? Partir do pão, né?
tanto nas casas quanto na igreja. Eles faziam a igreja como se fosse a casa, eles tudo igual. Ali eles repartiam, tinham comunhão um com o outro. Era uma família verdadeira. Não é uma família separada. Aqui eu sou uma coisa, lá em casa eu sou outra, na rua eu sou outra. Não, querido, nós somos uma família. Isso é a igreja de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós chegamos na Tua presença. Agora, meu Deus, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos leve com segurança para a nossa casa. Mas antes, ó Pai, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, pela Tua palavra. Agradecer ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor tem feito tantas coisas, meu Deus, em nosso meio. Pedir por esta congregação, meu Deus. Às vezes nós erramos sim, ó Pai. Às vezes, meu Deus, nós agimos de forma errada com o Senhor. Mas o Senhor sabe, conhece a nossa natureza. Por isso a Tua graça nos alcançou. E por isso não foi nós, né, Pai, que te escolheu, foi o Senhor que nos escolheu. E nós agradecemos ao Senhor por isso. Com toda a imperfeição que nós temos, porque não somos perfeitos. O Senhor nos deu aquilo que nós não merecíamos, a vida. Muito obrigado, Jesus. Abra nossa visão espiritual, Pai. Faça uma limpeza em nossos corações. Nos ajuda, meu Deus, a entender a Tua palavra conforme ela é, Pai. E não nos deixe cair, ó Deus, em enganos, em fábulas, conversas que levam dúvida ao coração. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha capacitar, meu Deus, cada pessoa nesta congregação, ó Pai. Porque nós sabemos que todos podem falar da Tua palavra. E eu quero ver pessoas aqui à frente, ó Pai, pregando a Tua palavra. Quero ver pessoas, meu Deus, cuidando das crianças nas escolas dominical, nas escolas dos adultos, dos adolescentes, Pai. Nós cremos que o Senhor vai trazer novamente todos os jovens, ó Pai. Eu sei que muitos não moram mais em Afonso Cláudio, mas eu sei que o Senhor vai trazer novas pessoas, e aqueles que afastaram, eu tenho certeza que o Senhor vai trazer de volta, Pai. E nós vamos ser uma comunidade forte, fortalecida no Senhor, porque a Tua palavra, o Senhor mesmo deixou bem claro, que a porta do inferno jamais prevalecerá contra a igreja, porque a igreja vai atacar, Pai, eu creio nisso. Muito obrigado, Deus, por tudo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, até às 19 horas, novamente, querendo o nosso Deus. Tenham um domingo abençoado e sejam bênção também na vida das pessoas. Amém? O jardineiro está feliz sorrindo, seu sonho no ar está construindo. Cada planta que nasce é uma vitória, assim vai construindo a sua história. É amigo dos pássaros e borboletas, do arco-íris.